Você vê o botão vermelho, então tá certo. Tá pegando aqui o quadro? Tá. Então tá. Então só para relembrar aqui, né, o que nós tínhamos discutido, que era a nossa eletrodinâmica de Maxwell, Calvi e Ramon. E aqui a gente tinha o nosso termo mais N. Aqui assim, I, DI. Opa. Tá, isso aqui assim. Então vamos recapitular aqui rapidinho o que nós fizemos, só para a gente não perder o fio da discussão. Lembrando que hoje essa aula aqui, a gente vai fazer são 6 horas da tarde, praticamente a gente vai fazer uma aula pequena, meia aula, né? Não de 4 horas, mas aquela aula de 6 às 8, normal. Então, nós tínhamos trabalhado a eletrodinâmica de Maxwell, Calvi e Ramon, e tínhamos chamado a atenção para os aspectos essenciais dessa eletrodinâmica, é que nós temos uma simetria de gauge associada ao campo aqui, que é a simetria usual de Maxwell. Nós temos uma outra simetria de gauge, né? Vamos chamar como se fosse o primo associado ao BNI. Então, essas duas simetrias são medidas, tá? Nós tínhamos visto que essa simetria que controla 1 grau de liberdade aqui, e essa simetria que controla 3 graus de liberdade aqui. Tínhamos estudado as equações de campo e tínhamos visto que aparecia, né, uma excitação do tipo K2 igual a 2N2. Esse parâmetro de massa aqui está ligado à massa, vamos dizer assim, do bóson que vai aparecer, do bóson vetorial, quer dizer, a gente vai chamar isso aqui de uma massa μ ao quadrado, digamos assim. Então, a relação de dispersão é essa aqui, K2 igual a μ2, onde μ2 é esse, está ligado a esse parâmetro aqui, né? Esse parâmetro de massa aqui, não é exatamente a massa, mas a partir desse parâmetro a gente expressa aquilo que é a massa, que aparece como o zero da nossa relação de dispersão. Nós tínhamos visto que a gente ganhava uma relação de dispersão que era do tipo Taylor-Bertiano, mais 2N2, né, em cima dos campos. Então, é essa massa aqui, que é o zero da relação, que isso aqui no espaço dos movimentos é menos K2 mais 2N2. Então, a massa, ela aparece como aquilo que zera, que faz a relação de dispersão ficar zero. Então, deixa eu apagar isso aqui. Bom, então, era essa a discussão. Queria que ficasse mais claro um pouquinho para nós. E aí a gente falou, bom, não estava claro que nós estávamos descrevendo um espinho massivo. Por que estava claro que era um espinho massivo? Nós tínhamos 3 graus de liberdade. Nós pegamos as relações de dispersão escritas em cima das equações tipo Maxwell, né? Nós abrimos as equações de Maxwell a partir das nossas equações de campo, né? Então nós vemos que tínhamos um campo elétrico, o campo magnético B do setor de Maxwell, e depois o campo E pequeno e um campo D pequeno do setor de Calvi e Ramon. Então nós tínhamos um conjunto de equações de campo para esses campos aí, e tínhamos também as identidades livianas, as equações sem fonte, e tínhamos visto que se nós pegássemos uma solução de onda plana, que estaria descrevendo, vamos dizer, a partícula livre associada a essa radiação, a gente viu que conseguia descrever toda a propagação em função de um único vetor. Podia ser o vetor E, podia ser o vetor B, ou o vetor E pequeno. E a gente mostrava que um vetor descreve essa radiação e que essa radiação não tinha mais o caráter transverso, porque na relação aqui, nós tínhamos uma equação aqui que dava para nós a divergência de E mais algo do tipo MD igual a zero. Então, esse campo aqui que a gente chamava de tipo campo magnético do setor de Calvi e Ramon, ele aparece basicamente como a parte longitudinal do campo elétrico. O campo elétrico deixa de ser transverso, né? No espaço de Fourier, isso aqui é um kappa escalar E. Então, o campo elétrico tem uma projeção longitudinal. Então, a gente viu que o terceiro grau de liberdade vinha justamente do fato da onda agora não ser mais transversa, ser longitudinal. Mas a gente gostaria de colocar isso de uma maneira mais direta,
mostrando que realmente, até que ponto a gente pode reduzir esse problema, reduzir essa discussão a um campo, a uma formulação tipo Proca. Na formulação de Proca, porque aqui a gente tem quer dizer, a partícula, o spin 1, né, esse quantum, ele não está claro se ele está associado ao campo A ou ao campo B separadamente. Ele é uma mistura dos dois. Quer dizer, esses dois campos se misturam, se entrelaçam, para dar no espectro uma excitação massiva. O que a gente está querendo ver agora, será que eu consigo buscar um campo a partir de A e de B que me descreva a partícula massiva? Então a questão agora seria, né, quer dizer, é possível, né, vamos dizer assim, é possível encontrar um campo, né, único, vamos colocar assim, que descreva a excitação vetorial massiva? Essa é a pergunta. Então, essa excitação vetorial, normalmente, quer dizer, vamos dizer assim, no sentido mais comum, a gente associa muito a um campo de Proca, alguma coisa que fosse o termo de Maxwell, F min ao quadrado, junto com o termo de Proca, M2 a mi ao quadrado. Então, essa é a visão mais clara que a gente tem de um campo vetorial massivo, né? E aqui sim, nessa formulação sem simetria de gauge. Aqui não tem a simetria de gauge. Vamos ver então, nessa formulação, tendo a simetria de gauge distribuída entre A e B, como é que a gente poderia buscar um campo que descreva essa partícula massiva que a gente, na verdade, tem dois campos que se combinam para descrever essa partícula massiva. Então, vamos pensar aqui uma seguinte coisa. Esse termo de topológico, Certo. ele abre para muitas possibilidades de termo, de colocar. Sim, não tem só esse. Quer dizer, se você está querendo fazer uma formulação mínima, né? No sentido de que você quer ter um campo único, então o único jeito de você formar um termo tipo massa é com esse campo vetorial, quer dizer, com esse campo de rank 2, em 4 dimensões. Então, em 3 dimensões a gente forma algo, né, que a gente já viu aí mais no início do curso, que era o termo de Chern-Simons, I, H. Então a gente consegue formar um termo tipo de massa às custas de um único vetor. Então, em 4 dimensões, o que eu tenho é isso aqui. O termo topológico é o termo que a gente vai fazer todas as contrações sem a métrica, com o Epsilon. Então aqui eu coloco a mi. O que me sobra aqui? Me sobram 3 índices aqui. E eu preciso, né? Poderia imaginar, sabe? Eu poderia colocar aqui um campo de rank 3, B, Mi, K, lambda. Se eu colocar esse campo aqui, esse termo aqui, a gente perde a simetria de gauge. Então a simetria de gauge, ela parece pedir que tenha-se pelo menos uma derivada para a gente poder garantir a simetria de gauge. Então, basicamente, o que me sobra aqui seria a possibilidade de colocar esse campo de rank 2. Então, não se vê em 4 dimensões, quer dizer, 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, uma outra possibilidade. Por exemplo, se você está em 5 dimensões, se a gente tem 5 dimensões, então eu tenho meu Levi-Tigita, teria 5 índices, então tá bom, eu posso colocar aqui o AMI, posso colocar aqui o DI, e posso colocar aqui, então, um tensor, vamos dizer assim, B, kappa, lambda, rho. Então, aqui eu precisaria de um campo antissimétrico de rank 3 para poder formar esse termo aqui. A gente poderia também se perguntar se haveria outras possibilidades, mas para formar algo que seja invariante de gauge, eu vou precisar sempre de uma derivada. Então, essa derivada vai me consumir já um índice aqui, então eu vou tendo que, à medida que eu for aumentando as dimensões, eu vou precisar colocar mais índice. E à medida que eu for diminuindo, quando eu vou para 3 dimensões, por exemplo, me sobra essa possibilidade. Se eu quisesse escrever um termo topológico em 2 dimensões, né, uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, eu teria isso aqui.
o meu AMI, coloco aqui o meu DNI. A única coisa que me sobra é a possibilidade de colocar um escalar. Então, esse seria o termo tipo topologicamente massivo em 2 dimensões. Em 3 dimensões é vetor com vetor. Em 4 dimensões é vetor com tensor de rank 2. Em 5 dimensões é vetor com tensor de rank 3. Tá? Então, é o único termo. Agora, se você tiver uma quantidade maior de campos, aí você poderia pensar, de repente, esse termo aqui, né? Você tem mais campos ali, que você pode, vamos dizer, em vez de bicar lambda, ser um próprio tensor, no meio da vida, entende assim? E você teria, contanto que você respeite a simetria você poderia fazer, até com o DMI, aquele DMI lá do Fernando, você teria uma Bilamir, o DMI e o BKL, mas aí tem um grupo, não é um só. Exato, não é um só. Agora, tem sentido eles serem zero? Por exemplo, se eu botasse, vamos dizer, um S simétrico, Sim. em vez de BKL, botasse assim, vamos dizer, mais campos, né? Mais campos. Botar aqui uma coisa simétrica, essa um tensor feito estou falando com mais campos, né? E ele fosse simétrico. Você acha que tem sentido botar um termo desse zero? Ele é zero. Mas aí quando entra na roda lá, ele influencia. Entendi. Não entra no propagador. Eu acho que não, acho que ele é zero. Ele sempre será zero. Ele era zero. Identicamente, é. Já no nível do Lagrangiano. Tem que ser no nível do Lagrangiano, se diria assim. Agora, qual é isso aí seria chamado de uma massa topológica, né? É isso que a gente chama de uma massa topológica, porque ela vem de um termo que não é métrico. Que não é métrico. As contrações, os produtos aí não são feitos com produtos escalares com a métrica, mas é feito com leve típica. E tem, assim, uma aplicação fenomenológica assim, bem visível? Tem tido, quer dizer, sobretudo o John Simons em 3 dimensões, né? Ele tem aplicação com a supercondutividade, porque ele dá efeito mais, né? Ele dá o fóton massivo que você precisa. Então, nesse sentido. Por exemplo, em 4 dimensões, a gente tem uma outra possibilidade de fazer um termo topológico aí, que é através de um escalar. Você poderia, mas aí não é um termo, aqui é um termo de massa, é um termo que você é bilinear. Você poderia formar um termo desse tipo em 4 dimensões, epsilon, mi, kappa, lambda. Você poderia colocar aqui, por exemplo, F mini, F kappa lambda. Então, esse termo aqui no fundo é o F tilde. Agora, você pode colocar aqui um escalar, você poderia formar esse termo aqui. Mas esse termo aqui é cúbico, ele não é termo. Quer dizer, esse termo aí é um termo topológico também, é um termo do tipo de Simons, mas só que ele não é um termo que dá massa. Por quê? Porque ele é um termo que tem de derivada segunda, já aqui 2 derivadas, e ele também, além disso, ele é um termo de interação, ele é um termo que vai contribuir para o espectro. Mas se você não tiver por aqui, você não quer botar só um F mini calando, são 2, enfim. Mas aí esse termo aqui, ele é uma derivada total, a gente já mostrou aqui no curso. Se a gente pegar esse termo aqui sem o φ, a gente mostra que isso aqui é o dmi de epsilon, mi, kappa, lambda, ani, d kappa, a lambda. Então, ele, na verdade, esse termo sem o φ, ele é uma quadra divergência. Então, ele não contribui para a equação de movimento. Tá certo? Então, como vi, esse termo aqui tem sido usado justamente na descrição desses materiais aí que se chamam os isolantes topológicos. Você sempre fala isso, quer dizer, isso, esses trabalhos aí dos chineses. Mas digamos, isso, vamos dizer, é aquela história que vamos dizer, você criou o fato, depois vai buscar e teve é mais um fato que você cria. Não, isso aí você... Quer dizer, a discussão dos isolantes topológicos, você criou os isolantes topológicos, você criou o fato teórico, a possibilidade de existir, de construir materiais com essa propriedade. E aí, esse material, depois de ser um fato teórico, ele virou um fato experimental. E aí você está buscando qual é uma boa teoria eletromagnética para descrever as propriedades desse material. Então, você viu que há uma extensão boa de Maxwell para descrever os isolantes topológicos, era essa mesmo. Mas, digamos, essa coisa é de uma massa epsilon kappa lambda ou de uma outra massa que poderia ter vindo?
Não, esse termo que tem que a gente... E esse termo que foi medido como invariante, como isolante topológico? Por exemplo, esse termo aqui, ele não é um termo de massa. Esse termo aqui é um termo de interação. Então, o que você tem é algum modo escalar que se acopla ao teu campo vetorial. E esse campo escalar aqui, dependendo da dinâmica dele, ele pode induzir o aparecimento de uma corrente. Quer dizer, na verdade, o que se mostra lá na discussão do supercondutor e do isolante topológico é que esse campo aqui, ele induz uma nova corrente, e essa corrente, ela que vai fazer essa espécie de efeito Meissner, que vai expulsar o fluxo do material do supercondutor topológico. Então, você não previu o isolante topológico, o supercondutor topológico, a partir desse termo. Esse termo entrou depois como sendo um possível modo de você aplicar, quer dizer, estender o eletromagnetismo para descrever esses materiais. Mas aquela massa que está nisso que eu estou perguntando. Essa aqui. Essa aí. Ela entra no isolante topológico? Essa aqui não, porque essa descrição aqui, esse Maxwell Kalb Ramon, ele não se adequa. Você não estava do lado esquerdo, só o lado direito. Sei. Esse aí você pode jogar em qualquer... É claro que você tem que ter beta capa lambda. É que eu estou pensando se tivesse um FMI da vida... Você não... quer dizer, na discussão do isolante topológico, você não usa o Maxwell Chern-Simons, você usa a eletrodinâmica axiônica. Tá certo? Onde é que isso aqui pode encontrar aplicação? Quer dizer, isso aqui quer dizer, já se houve aplicação disso aí no estudo de superfluidos. Então, e é claro, você pode também, dentro da descrição do supercondutor, descrever um superfluido. Quer dizer, no supercondutor, você forma essas correntes de pares condensados e você pode fazer uma descrição efetiva dessa corrente supercondutora em termos dessa descrição aqui. Poderia-se fazer isso também. Eu não conheço a aplicação, mas em princípio você poderia fazer isso aí. Tá bom? Bom, então a gente está tentando ver, né, aonde é que isso aí pode... Quer dizer, o que a gente está tentando ver é que essa descrição, ela pode formular para a gente, quer dizer, pode estabelecer para a gente uma eletrodinâmica com fóton massivo. Então, se o fóton é massivo, então a gente pode eventualmente descrever a expulsão do fluxo magnético de um certo material. A questão seria, se a gente quiser aplicar isso aqui a um supercondutor, que sentido a gente daria a esse campo aqui no supercondutor? E que sentido teriam os campos associados a ele, né, o E pequeno e o B pequeno, nesse material supercondutor? Pode ser que tenha algum trabalho sobre isso, eu francamente desconheço, mas aí é porque eu posso estar desconhecendo a literatura, eu posso fazer uma busca ali na literatura da área, para ver se tem assim, uma interpretação concreta desse campo extra aqui, que faz a massa topológica aparecer no campo vetorial, e de tal maneira que ele seja interpretado em termos da física de um supercondutor. Eu não sei, devo procurar ver, que é interessante saber se alguém já pensou nisso. Então, mas, por exemplo, nesse momento, vamos colocar assim, o que a gente está fazendo é um estudo exploratório. Nossa ideia é que não estamos aplicando nada, estamos fazendo um estudo exploratório de buscar um outro mecanismo em que campos se associam para gerar um spin massivo e verificar se, por exemplo, isso aí pode ter aplicação no supercondutor. Do trabalho da tese de doutorado do Kim, quando defendeu a tese dele em abril, a gente explorou essa possibilidade aí em conexão, que seria o seguinte: a proposta que a gente fez foi, vamos supor que nós tenhamos férmions, né? Correntes fermiônicas normais. E aquela corrente fermiônica, no setor fermiônico, você tem um férmio de Dirac. No setor de férmio de Dirac, você pode ter a corrente vetorial e você pode ter a corrente de spin, corrente tensorial, que é a corrente que está descrevendo o transporte de spin. Aqui nós estamos descrevendo o transporte de carga e aqui a gente está descrevendo o transporte de spin. E, por exemplo, essa corrente aqui, ela é uma corrente vetorial. Então ela pode se acoplar ao campo vetorial, ela vai acoplar ao amigo. Essa corrente aqui é uma corrente tensorial. Quer dizer, vamos dizer que a gente colocasse aqui a corrente de carga, né? Quer dizer, essa corrente que está aqui é o psi barrado
gama, mi, psi. E essa corrente que está aqui, quer dizer, nesse setor aqui eu tenho uma corrente de espinho. Então, tem isso aqui. E aqui, claro, é uma outra corrente formada do Fermi com a corrente aqui. Então, no fundo, eu tenho uma partícula fermiônica interagindo com uma partícula fermiônica. Eu tenho uma interação de uma corrente vetorial com uma corrente tensorial. E aí sim, aqui trocando vamos dizer assim, trocando esse bóson intermediário. Quer dizer, aqui a gente tem um propagador misto, porque tem aqui esse termo misto aqui. Então a gente quis saber qual é a repercussão desse processo aqui num eventual potencial, um potencial de interação entre uma parte vetorial e uma parte pseudo-vetorial. Então o que a gente queria ver é o seguinte: será que estudando a interação entre a carga elétrica e o spin na eletrodinâmica de partículas de spin meio, nós podemos encontrar algum, quer dizer, a gente daqui tira uma expressão por um potencial, tem um potencial de interação entre a carga e o spin. A gente pode encontrar alguma fenomenologia, algum fenômeno que seja descrito, cuja interação seja descrita por esse potencial. Então a gente fez um estudo nesse sentido e a gente quis entender como esse processo aqui poderia interferir na interação entre carga e spin numa eletrodinâmica. Foi uma busca que a gente fez. Onde é que poderia se buscar uma confirmação disso? Então, mais recentemente saíram os trabalhos aí feitos com o núcleo de berílio 8, estudando a interação entre estados excitados desse átomo de spin 1, né, com partículas de spin meio. Então, a gente está pensando, não temos nada feito, se de repente esse estudo que a gente fez aqui não poderia ser aplicado a essa fenomenologia que foi relatada no trabalho. Mas eu estou só colocando que o que a gente fez aqui foi um estudo exploratório. Só ver como essa eletrodinâmica aparece, se aparece um fóton massivo e tal. Eu posso incorporar isso na descrição de um supercondutor, ou nós podemos incorporar isso na interação entre carga e spin na eletrodinâmica. Então, vamos dizer, alguma aplicação está no ar, está em aberto. Tá? Então, o que a gente está tentando ver é como o que sai daqui. É isso que a gente está tentando ver. Né? Bom, vamos olhar para isso aqui, pensar o seguinte: o campo A, o potencial A, ele aparece aqui explicitamente. E quem está aqui é o campo, não é o potencial. Aqui quem está é o E e o B, aqui está o potencial. Para esse campo G, a gente pode observar o seguinte: esse objeto aqui é completamente antissimétrico. Então, eu posso escrever esse termo aqui, quer dizer, quando eu antissimetrizar, eu posso pegar a combinação completamente antissimétrica desses índices aqui. Como é que eu pego a combinação completamente antissimétrica em 3 índices? Vai ser isso aqui: 1/6 de dmi dk lambda mais dk d lambda mi mais d lambda nk menos dk d lambda menos dmi d lambda k menos d lambda dk mi. Acho que é isso mesmo, né? dk d mi lambda mi lambda k lambda k mi. Tá certo? Então, isso é a parte que, já que isso aqui é completamente antissimétrico em k lambda, eu posso pegar a parte completamente antissimétrica. Só vai contribuir a parte completamente antissimétrica em k lambda aqui. E aí eu construo a parte completamente antissimétrica de um tensor de 3 índices, que é isso aqui. O NK, então, essa é a combinação. Só que esse campo aqui é antissimétrico. Então, esse termo aqui bate com esse termo aqui e dá um fator 2. Esse termo aqui bate com esse termo aqui, também dá um fator 2. E esse termo aqui bate com esse termo aqui, também dá um fator 2. Então, no final de tudo, esse termo aqui, ele fica, se eu substituir pela parte antissimétrica, ele fica epsilon mini k lambda, a mi, aí aqui apareceu 2, 1/6, fica 1/3 aqui. Agora, o que nós temos aqui é Bni k lambda mais dk d lambda ni, blá, blá, blá. Isso está aqui exatamente o G ni k lambda. Então, o que a gente está observando é que esse termo, na verdade, apesar de
aparentemente nós temos o potencial, na verdade esse termo aqui, ele é isso que eu estou escrevendo aqui, mi, ni, kappa, lambda, a mi, g, ni, kappa, lambda. Então, do ponto de vista de uma formulação lagrangiana, esse campo B, potencial B, ele não aparece no lagrangiano. Na verdade, quem está dando a dinâmica do processo associado ao campo B é o próprio field strength. É diferente do termo de Marx, porque o termo de Marx aparecem aqui as derivadas do A, mas o A aparece aqui sozinho. Mas o campo B não, ele está aparecendo só através de suas derivadas. Isso que está aqui são derivadas do B, e isso que está aqui são as derivadas do B. Então, na verdade, o campo B, ele deixa de ser um campo fundamental do lagrangiano, e quem é o campo que, na verdade, está no lagrangiano é o G. Então, do ponto de vista do campo tensorial, na verdade, o campo que está em jogo é o campo G, não é o campo B. Então, isso faz uma diferença. Por quê? Porque o campo B, o campo A, ele tem termo de massa, tem termo de cinético e tem o termo livre aqui, A. Ao passo que esse campo aqui, não, ele tem o G ao quadrado e tem o G. Então, ele perde um caráter dinâmico. Nós não temos derivada do campo G. Nós temos derivadas do campo B. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que o B está sempre aparecendo através dessa combinação. B, Li, Deli, Beni, Kappa, lambda. Na verdade, quem está aparecendo no lagrangiano é o G. E aí, se é o G, agora o G sendo o meu campo fundamental, ele não tem derivada. Então, em princípio, parece que esse campo tem um caráter assim, um campo de caráter algébrico, um caráter de campo auxiliar. Vamos reescrever isso aqui para a gente continuar essa discussão. Então, a gente vamos reescrever esse termo, né, que é o termo topológico, em termos do G também. Tá, aqui, mais N sobre 3, aqui vai ficar assim, epsilon, mi, kappa, lambda, a mi, G, mi, kappa, lambda. Mas agora a gente lembra que a gente tem o dual. A gente tinha definido o dual. O dual do campo G era esse campo aqui, ó, G mi, é definido desse modo. No sexto, o epsilon, mi, vamos colocar assim, alfa, beta, gama, G, alfa, beta, gama. O inverso disso aqui é G, alfa, beta, gama, igual a epsilon, alfa, beta, mi, G tio mi. Vou escrever desse modo aqui. Então, a gente pode reescrever esses. Então, aquele termo que está lá, ó, G, mi, ni, kappa, lambda, ao quadrado, ele vai ser, ó, vai ficar epsilon, ele tem lá um sexto, ele vai ficar epsilon, alfa, beta, gama, mi, G tio mi, é esse termo aqui. G é como se fosse G alfa, beta, gama, vezes G alfa, beta, gama, que é epsilon, alfa, beta, gama, vamos dizer, mi, G tio mi. Então, estou substituindo esse termo aqui, cada um desses G, se quiser, na verdade é mini kappa é alfa, beta, gama, só me deu os índices, o nome dos índices. Mas eu substituí o primeiro G pelo seu dual, usando essa relação, e o segundo G pelo seu dual, usando essa relação também, né? Então, agora, essa contração aqui, a gente sabe o que dá. Epsilon, alfa, beta, gama, mi. Epsilon, alfa, beta, gama, mi. Isso aqui dá 6 vezes. Dá justamente 6 vezes, né? Isso aqui dá epsilon, alfa, beta, gama, mi. Epsilon, alfa, beta, gama, mi. Né? Perdão. Então, esses três caras aqui, então, vamos pegar uma configuração. Isso aqui, como esses três índices já são iguais, a única possibilidade é que o mi seja igual a mi, porque se o alfa, beta e o gama já foram todos usados, então mi tem que ser diferente de alfa, beta, gama. O mi tem que ser diferente de alfa, beta, gama. Então, a única chance desse termo sobreviver é que isso aqui seja proporcional a uma certa constante C vezes o delta em mi. Não tem outra possibilidade desse termo ser não nulo. Só quando mi for igual a 1. Vamos pegar uma configuração epsilon, alfa, beta, gama, 0. Epsilon, alfa, beta, gama, 0. Vamos pegar o caso 0, 0. Então, isso aqui vai dar C, vai ficar delta de 0, 0. Se isso aqui é 0, esse índice aqui é epsilon, ij, kappa, 0. Epsilon, ij, kappa, 0.
Então, nós sabemos, quando a gente pode descer esses três caras aqui, vai ficar menos epsilon e j kappa zero. Agora, nós sabemos que o epsilon todo embaixo, esse cara aqui é menos o levitiv. Então, vai ter um menos levitiv aqui em 3 dimensões, menos esse. Então, no final do dia vai ficar, os dois menos vão se cancelar, e isso aqui vai ficar menos epsilon e j kappa euclidiano, epsilon e j kappa euclidiano. Isso aqui dá justamente 6. Então, esse fator aqui, esse carinha aqui é menos 6. Então, essa relação dá para nós isso aqui. Epsilon, alfa, beta, gama, mi. Epsilon, alfa, beta, gama, mi. Quer dizer, esse cara aqui livre, esse cara aqui livre, que dá menos 6 delta mini. Então, esse termo aqui, ele vai produzir, quando eu substituir lá, ele vai produzir menos 6. Vai cancelar esse 6 aí, então vai produzir esse termo aqui, vai ficar menos G tio mi, G tio mi. Então esse termo aqui ficou, em termos do dual, que esse termo aqui é menos G tio mi, G tio mi. Substituir pelo dual. Foi só essa brincadeirinha que a gente fez. E vamos fazer a mesma coisa nesse termo aqui. Vamos botar o dual aqui. Aqui já fica até mais fácil, porque nós sabemos que epsilon mi, mi kappa lambda. Então a gente sabe que o dual, né, G tio mi, ou G tio alfa, vamos colocar assim, né, epsilon alfa mi kappa lambda, G mi kappa lambda. Vamos colocar aqui, assim. Escrever, fazer assim. A gente sabe que epsilon mi kappa lambda vezes G mi kappa lambda, isso aqui, 1/6 disso aqui é o dual do G. Isso aqui é o G tio mi. A nossa relação de dualidades. O dual desse cara é exatamente definido desse modo aqui. Então, esse termo que está aqui, isso aqui é 6 vezes o dual. Então, esse termo que está aqui, ó, esse epsilon com esse G, vai dar 6 vezes o dual. Então, 6, aqui tem um fator 3, então isso vai ficar um 2m. Vai ficar a mi gentil. Gentil. A gente colocou tudo em função só dos lados. Fica mais simples porque a gente está trabalhando, na verdade, com quadro com vetor, né? Agora vamos observar o seguinte. Esse termo G, esse campo G, ele não é um campo solto. Eu poderia deixar assim. Qual é o problema de eu deixar assim? Eu estou dizendo, G tio agora é o meu campo. Tá. Lá o meu G tio mi lá de baixo. Eu tenho agora um novo campo, G tio mi. Mas só que a gente tem que ter um cuidado. G tio mi não é um campo tão solto assim, porque ele satisfaz a identidade de Bianchi. Ele satisfaz essa relação aqui é uma identidade, não é nem uma imposição. Então, isso, de uma certa maneira, não deixa de ser um vínculo em cima desse campo. Esse campo G tio mi que está no lagrangiano, ele não é um campo livre e solto, ele satisfaz um vínculo. E quando a gente quer incorporar um vínculo no lagrangiano, a melhor coisa que a gente faz é introduzir um campo que é o chamado multiplicador de Lagrange. Eu vou introduzir aqui, sei lá, vamos chamar aqui um campo que vai multiplicar essa grandeza aqui. Se Q é um campo meu lagrangiano, quando eu tirar as equações de Euler-Lagrange, eu vou tirar as equações de Euler-Lagrange para G. Faço o princípio variacional em relação a G tio, por exemplo. Então, isso aqui vai me dar 2m a mi. Aí vai produzir aqui um delta, que aí eu integro por parte, vai ficar menos d mi q igual a zero. Essa é a equação de campo para o G tio mi. Tem essa equação. Mas aqui, ao mesmo tempo, esse campo também, aqui que eu introduzi, o multiplicador de Lagrange é um campo. Quando eu tirar a equação de movimento para ele, vai dar aquela equação de campo dele, é simplesmente d mi G tio mi igual a zero. Então, esse vínculo, ele está contemplado se eu introduzir esse termo no lagrangiano. Isso aqui é o meu multiplicador de Lagrange. Quando eu fizer a variação em relação a ele, eu ganho esse vínculo. Então, tudo que a gente fez aqui foi perceber que o campo D mini, ele não aparece no lagrangiano, quem aparece é o field strength nele. Então, a gente falou, vamos tirar. Esse campo perde a categoria de campo fundamental. Na verdade, o campo fundamental é o field strength dele, que na verdade é equivalente ao seu dual. Então, em vez de trabalhar com esse, a gente preferiu trabalhar com esse, porque esse é um vetor. Porém,
Oi, José. Oi, Alvin, fala aí, cara. Tudo jóia? Entra aí, tudo bem? Me interrompi aí, Nada, você. nada, fala aí. Não, você viu os rapazes? Já deve ter tomado um lanche, uma coisa assim. Estamos esperando, ele vai saber o que é ter tua aula. Ah, Tanto é que eu vim pra cá, tá certo? Tá bom. Sexta-feira estamos aí, se Deus quiser. Claro, estamos aí. Pode deixar esse tema. Abração. Talvez eu não chegue pro De manhã. mas eu chego pra você ainda. Ah, então tá, chega aí, tá certo. Tá bom, Renatinho não vai poder vir não, né? Eu acho improvável. Então tá legal, tá Tá. certo. Um abração, então. Obrigado, hein? Então, a gente falou, então eu vou sair simplesmente por uma escolha, tem que trabalhar com tensor de ranking 3, eu trabalho com esse vetor. Então coloquei, mas aí lembrei que esse campo não é tão solto assim, porque é um vínculo que ele tem que satisfazer. Então eu coloquei o vínculo através do multiplicador de Lagrange. Então agora eu acho que eu contemplei tudo. Vamos fazer o seguinte, esse termo aqui é um termo quadrático e é um termo do Lagrangiano. Então a gente pode fazer uma integração por partes aqui. Eu posso escrever esse termo desse modo. Menos dmi g de 1.000. Vamos falar que a gente faça isso aqui. Certo? Então, vamos colocar assim. Então, introduzir esse termo aqui. Então, aqui a gente pode estar vendo o seguinte. Esse termo aqui, na verdade, se junta. Então, vamos reescrever agora o Lagrangiano. A equação do movimento se tirou em relação a si, né? Se eu tirar a equação de movimento em relação a si, eu ganho isso aqui. E aí eu vejo, então isso aqui sai com a equação de movimento do momento que eu introduzo esse multiplicador de Lagrange. Então eu sei que isso está sendo contemplado. Mas eu não estou nem tirando a equação de movimento. O que eu estou fazendo? Então eu sei que esse termo vai me dar esse vínculo. Mas aí eu peguei esse termo, transformei ele, fiz uma integração por partes. Isso aqui é um termo do Lagrangiano, eu posso integrar por partes, trazer isso aqui para cá. Para poder liberar o G para o G aqui, ficar igual ao G aqui, tudo livre. O G não tem derivada nenhuma, eu jogo a derivada para o multiplicador de Lagrange. E o multiplicador é um campo. Ele é um campo. Se eu tirar a equação de movimento dele, vai dar dmi g de 1.000 vai zero. Então o vínculo está contemplado através do que? Então a gente pode escrever esse termo assim, menos 1/4, vamos dizer assim, f de mi ao quadrado. Aqui nós vamos ter, vamos colocar assim, deixa eu ver se vale a pena, se a gente vale a pena juntar esses dois termos, ou então eu vou fazer o seguinte, eu posso, esse termo aqui, talvez seja o ideal seja fazer isso, vamos fazer isso aqui, apagar isso aqui, vamos juntar esses dois termos, vamos deixar esse menos g de 1.000 aqui, vamos deixar esse termo aqui quadrático, vamos dar menos g de 1.000 ao quadrado, e vamos colocar esse termo aqui, mais 2m a mi menos dmi g de 1.000. Certo? Está aqui. Temos isso aqui, certo? Então vamos observar o seguinte, ó. Esse termo aqui é invariante de Gauge. Quer dizer, aqui nós não perdemos a invariância de Gauge, nós sabemos que esse Lagrangiano é invariante de Gauge. Mas observe que esse campo AMI, ele tem uma transformação de Gauge. A transformação de Gauge do AMI é essa aqui. A linha Mi igual a Mi mais dmi alfa. Então, isso me diz que esse campo aqui, ele deve sofrer uma transformação de Gauge também. Que linha, ele deve ir num Ki mais 1 sobre 2m alfa. Se eu fizer essas duas transformações simultaneamente, esse termo aqui vai produzir 2m a mi mais 2m dmi alfa. Esse termo aqui vai produzir menos dmi ki, mais vai ter um termo que vai ser menos, ou desculpa, na verdade 2m alfa. Menos, a transformação dele vai ser d2m dmi alfa. Então, eu sei que esse campo aqui que eu introduzi, ele também não é um campo, ele é um campo que sente a simetria de Gauge do ar, mas só que de uma forma algébrica, ele sente essa transformação aqui. Quer dizer, essas duas transformações estão deixando esse Lagrangiano perfeitamente invariante. Então, nós não perdemos a simetria de Gauge. A gente poderia pensar, poxa, esse campo aqui é um simplete do grupo de Gauge. Esse campo aqui se transforma. Esse campo aqui, se eu fizer uma transformação de Gauge do A no setor de Maxwell, isso aqui não muda. Isso aqui muda. Isso aqui não muda. O campo B, o
campo G só muda quando eu faço a transformação do B, que é aquela transformação que a gente chamava de um tensor beta-mi, um vetor beta-mi. Então, eu vejo que a simetria de Gauge me garante, quer dizer, me pede que esse campo aqui que eu introduzi, esse multiplicador de Lagrange, ele seja também tenha transformação de Gauge segundo o 1 vamos dizer, o AMI. Então, se eu fizer uma transformação de Gauge nesse cara, esse cara tem que sofrer a transformação de Gauge também, quer dizer, enquanto o AMI se transforma com um demi-alfa, o Ki tem que se transformar com um 2n-alfa. E aí, claro, isso aqui mantém a simetria de Gauge. Estou só colocando isso para chamar a atenção desse fato. Agora, então, nós não perdemos a simetria de Gauge. Porque quando a gente rearruma assim, parece que a gente perdeu a simetria de Gauge. A gente pensa, esse campo aqui entra, ele não sabe de nada, de nenhuma simetria, de nenhuma transformação de Gauge, esse vai, então perdi a simetria de Gauge. Não, esse campo aqui responde à transformação de Gauge que atua sobre o ar. Muito bem, perfeito. Vamos escrever esse termo assim, aqui da seguinte maneira: menos 1/4 do f mini ao quadrado. Vamos fazer isso. Agora, esse termo aqui, vamos escrever assim, ó, menos, vamos colocar assim, g til mi, mais, vamos colocar assim, 2n a mi, menos dm qui ao quadrado. Se eu pegar esse termo aqui, se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou produzir menos g til mi e g til mi. Aí vou produzir esse termo aqui, vou botar aqui um sinal menos. Vou botar aqui no meio. Se eu pegar elevar isso aqui ao quadrado, eu estou pegando o quadrado desse, que é esse termo aqui. Aí estou pegando o termo misto, que vai ser 2 vezes esse. Então, 2 vai cancelar o meio. Esse sinal menos aqui vai se cancelar com esse sinal menos. Então, eu vou produzir um termo que vai ser mais g til mi, 2n a mi, menos dm qui. É esse termo aqui. Então, eu reproduzo esse termo. Mas, claro, eu criei um termo novo, que vai ser esse quadrado aqui que eu tenho que descontar. Então, vai ficar aqui menos 1/4 de 2n a mi, menos dm qui, vamos dizer assim, ao quadrado. Então, desconto esse termo aí. Certo? Certo, né? Então, eu fiz isso aí. Tá certo. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu acho que a gente pode, deixa eu ver se vale a pena, a gente fazer a seguinte coisa que eu vou chamar. Então, nós ficamos com esse termo aqui. Tá certo. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, ficamos com esse termo aqui. Tá joia. Deixa eu ver se vale a pena a gente fazer uma redefinição de campo aqui. Deixa eu pensar aqui. Isso aqui eu poderia fazer o seguinte aqui. Eu teria pegar esse campo a mi. Vamos ver se talvez seja mais. Posso fazer o seguinte aqui. Vamos pegar essa combinação aqui. Só fazer o seguinte. Pegar esse termo aqui. 2n a mi menos dm qui. Vamos dizer que eu escrevo esse termo assim, 2n a mi menos 1 sobre 2n dm qui. Vamos dizer que eu faça isso. Só não fiz nada, só estou reescrevendo esse termo dessa forma aqui. 2n vezes essa combinação aqui. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é um campo invariante de Gauge. A transformação de Gauge desse, nós mata a transformação de Gauge desse aqui. Tá certo. Então, vamos dizer que a gente faça o seguinte, nós vamos introduzir, vamos redefinir um campo, que eu vou chamar assim de um campo BMI, ou evitar de chamar, vamos chamar um campo BMI pequeno, vamos chamar esse campo aqui BMI, eu vou definir isso aqui desse modo, isso aqui é a mi menos 1 sobre 2n dm qui. Vamos ver se vai valer a pena a gente fazer isso aqui. Então, vai fazer o seguinte, então, simplesmente, ó, antes de chegar aqui, nós vamos fazer isso aqui. Que essa combinação aqui apareceu naturalmente a partir do multiplicador de Lagrange. E é uma combinação invariante de Gauge. Então, eu vou colocar esse termo aqui em evidência. Vou escrever esse termo aqui, então, como sendo 2n, dizemos assim, a mi menos 1 sobre 2n dm qui vezes g til mi.
E aí eu vou chamar esse campo aqui, estou chamando esse campinho aqui de um campo BMI pequeno. Fiz uma redefinição de campo. Quem é o meu campo? A BMI pequeno é o meu campo AMI mais uma parte longitudinal, que é justamente o gradiente desse campo escalar. Eu simplesmente reagrupei esses dois campos num campo. Então, vamos lá. Então, esse termo aqui pode ser escrito assim, menos 1/4 do f mini ao quadrado. E aí, aquilo que a gente estava fazendo, menos g til mi, e aí a gente coloca menos, aqui tem um fator 2, né? Botei o 2m, né? Então, menos m, vou colocar assim, g til mi, menos m dmi, vou colocar assim, ao quadrado. Aqui é 2m, quer dizer, quando eu pegar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai produzir para a gente g til mi ao quadrado com sinal menos. Aí vai produzir um termo cruzado aqui, que vai ser mais 2m dmi g til mi. Então 2m sai daqui. E aí, é claro, eu vou ter que descontar agora menos m2, né? dmi ao quadrado. Posso fazer isso aqui. Pude escrever esse termo desse modo assim. Perfeito, né? Tá certo. Então, deixa eu ver que nós perdemos referência. Tá? Deixa eu ver que nós perdemos referência ao A. Quer dizer, o A desaparece. Então, vamos ver se eu poderia escrever. Vamos fazer o seguinte. Então, do momento. Tá certo. Do momento que eu fiz, botamos assim, do momento que eu fiz isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho um campo AMI menos 1 sobre 2m dmi aqui, eu chamei isso aqui de um campo BMI. Certo? Foi a redefinição de campo que eu fiz. Chamei esse campo aqui de um campo BMI. Coloquei aqui, então eu estou fazendo que são meras identidades. Agora, se eu tirar o f mini, quem é f mini? É dmi, ami, f mini é dmi, ami, menos dmi, ami. Mas eu posso substituir esse ami, quer dizer, daqui a gente sabe que o meu campo ami, então, ele é o meu dmi mais 1 sobre 2m dmi aqui. Certo? Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, esse f mini, ele fica igual, quer dizer, então a gente tem que f mini igual a b mini pequeno. Por quê? Porque esse termo aqui se cancela. Dmi, dmi aqui, menos dmi, dmi aqui. Então, o field strength desse A aqui fica igual ao field strength desse B, porque esse campo rotacional desse campo é igual ao rotacional desse campo, mais o rotacional do gradiente. Mas o rotacional do gradiente é zero, vai se cancelar aqui. Então, sobra isso aqui. Então, na verdade, esse menos 1/4 de f mini ao quadrado, ele é menos 1/4 de b mini ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui, então. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, quer dizer, com essas redefinições de campos que nós fizemos, nós vimos o seguinte, nós, ao invés de trabalharmos com ami e dmi, nós, na verdade, estamos trabalhando com o campo dmi e o campo g til mi. Então, temos o campo bmi e o campo g til mi. O que nós estamos observando aqui agora, né? A gente vê que esse campo que está aqui, ele é invariante, ele é, na verdade, essa combinação aqui, né? Que é invariante de Gauge. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que nós, na verdade, aqui a gente pode ver que então nós temos esse campo, vamos dizer assim, g til mi menos m dmi, que está aparecendo aqui, eu vou chamar isso aqui de um campo QMI. Isso aqui é um outro campo. Estou redefinindo os campos, né? Então, na verdade, nós saímos de ami dmi, que temos aqui, na verdade, vamos chamar de o que a gente já chamou de multiplicador de Lagrange. Vamos chamar de um campo, vamos dizer assim, de um campo VMI. Vamos chamar isso aqui de um campo VMI. Perfeito. Então, nós saímos desse campo aqui e desse aqui e chegamos a essa descrição em termos de BMI, tá certo? E desse VMI. Então, esse campo que está aparecendo aqui, ó,
Esse campo é um campo que faz o papel, quer dizer, na verdade, essa combinação aqui, ela aparece junto. Na verdade, o campo G-tilmi e o campo Bemi, eles aparecem nessa combinação invariante de gate. Então, eu vou chamar esse campo aqui de um campo Bemi, como nós estamos fazendo aqui. E aí, fica claro o seguinte, eu cheguei a essa formulação. Só que essa formulação aqui está me dando o seguinte, esse campo aqui é um campo que está aparecendo quadraticamente. Então, a equação de movimento dele é Vm igual a zero, é um campo auxiliar. E o outro termo que está aparecendo aqui é esse termo aqui, menos 1/4 de Vm ao quadrado, menos M2. Né? Então, eu poderia pegar e colocar aqui, isso aqui eu posso escrever assim, ó, menos 1/2 de 2M2 Bmi ao quadrado. Então, a gente está vendo que isso aqui é exatamente, né, um lagrangiano tipo Proc, onde a massa é 2m ao quadrado. Então, o que a gente está acabando de ver, o que a gente viu no final desses ocultamentos de campo, dessas combinações de campo, é que esse lagrangiano aqui, ele pode ser reconduzido a uma forma em que eu descubro se tem um campo vetorial massivo, tipo, esse campo Bmi aqui. Quer dizer, esse campo Bmi aqui, como a gente observa aqui, ele é invariante de gate. Então, nós não quebramos a simetria de gate, então nós chegamos à formulação em que eu tenho um campo vetorial massivo, com massa aqui que é 2m2, tem spin 1, e esse campo não quebrou a simetria de gate, porque ele é invariante de gate. Então, esse sistema, ele pode ser reconduzido a essa forma. E aí a gente mostra que, na verdade, isso está descrevendo realmente, apesar de, naquela mistura de A com Bmi, não ficar muito claro, o que a gente está descrevendo é realmente um vetor massivo. Quer dizer, quem sobra para contar toda a história é esse campo aqui, é esse campo Bmi. Eu posso reduzir todo esse sistema a isso. Quer dizer, na verdade, quem é o campo Bmi? O campo Bmi é isso aqui, Bmi é o Ami menos 1 sobre 2m Dmi Ki. Mas se a gente observar bem, pela equação de campo do Ki, o Ki é a divergência do G. Então, na verdade, eu posso substituir esse Ki aqui por um Dmi G tilmi. Então, é como se esse campo aqui, que é um fator 1 sobre 2m, menos 1 sobre 2m. Então, na verdade, a gente está vendo que esse campo aqui é essa combinação do A com o B, quer dizer, o A está aqui e o B está aqui, aparecendo aqui através desse G-til. Então, é essa combinação aqui de campos que descreve o spin 1 com massa 2m2. Então, Vamos voltar ao filme? Oi? Vamos voltar ao filme. Não. Você botou Bmi. Ali está certo. Aí, menos 1/4, não precisa pagar nada. Tá legal. Está menos 1/4 Bmi, menos Bmi Isso. quadrado. Daí, você tira a equação do movimento. Isso, aí eu vejo que eu tenho esse campo aqui, quer dizer, no final do dia, a minha formulação é em termos desse campo vetorial e desse campo vetorial aqui. Então, daí, Esse campo aqui, ele aparece sem derivada no lagrangiano, sem nada, é um mero campo auxiliar. Ele aparece algebricamente, então Vmi, a equação de movimento dele é Vmi igual a zero, e aí sobrou esse campo aqui para mim, que é um campo que é o campo tipo troca. tem a equação do movimento dele? Do V? Desse jogo fora ele. Jogo fora ele, porque ele é zero. Que legal. A equação de campo dele diz que ele é zero. Ele é um campo algébrico, ele não tem derivada. Ele nem função de green. Você pega a outra equação do movimento, Isso. vai para menos, por exemplo. Isso. Ok. Vamos agora, estou ali naquela. Então você pegou, você está com aquela equação do movimento ali, com ela lagrangiana. Certo. E essa lagrangiana, bom, daí é imediato isso também. Daí é imediato. E daí você está com o Bmi. Daí agora você vai interpretar o Bmi, né? Vou interpretar o Bmi. Então esse Bmi que é igual a zero, pela equação de campo, então eu fiquei com esse termo aqui. Esse termo aqui ficou assim, menos 1/4 de Bmi ao quadrado, menos M2 Bmi ao quadrado. Aí eu escrevi isso aqui assim, eu botei esse meio aqui e botei esse 2 aqui. Só.
Que aí fica claro que isso aqui é o teu tipo de prova, é 1 menos o meio de massa ao quadrado, dmi ao quadrado. Então tá a massa aqui, o K2 igual a 2, M2 aparece aqui. Essa é a fundamental. Os outros se tornaram subsidiários. Exatamente. O que é fundamental é o seguinte, então, nessa brincadeira toda aqui, eu sei que eu tenho um campo vetorial massivo. Sem quebrar a simetria de gauge. Quem é esse campo vetorial massivo? É esse campo aqui, que forma-se a partir dos dois. Ele é o campo que vem do campo vetorial menos 1 sobre 2m dmi do dni do g til mi. Quem é g til mi? É epsilon mi kappa lambda rho g kappa lambda rho, claro, sobre 6 aqui, então fica 1 sobre 12, se eu quiser escrever assim. Então eu tenho esse campo vetorial que é uma combinação, e aqui dentro está o B, aqui dentro está o B. Isso aqui na verdade eu posso escrever esse termo aqui, vai dar na verdade um fator, se eu reproduzir vai dar um fator, dni, vai ficar um fator 2, então vai ficar menos 1/6 do dni, d kappa, d lambda rho. Aqui tem alguma coisa errada, porque isso aqui é dni, epsilon mi, assim, d kappa, b lambda rho. Assim, isso aqui é simétrico, peraí, teria dni, eu teria dni, g til mi, tá certo, Isso, então fica esse termo aqui, tá certo, vamos deixar assim, quer dizer, o B está aqui dentro. Então a gente formou um campo vetorial que é uma mistura do A e do B, para dizer que esse cara aqui é o campo vetorial massivo. Eu acho que essa seria a melhor maneira da gente... Deixa eu apagar aqui um instantinho, só ver se eu ver aqui uma coisinha só. Deixa eu dar uma olhadinha de novo. Aqui, se é a melhor maneira de agrupar os campos. O que a gente tem aqui, o que a gente está querendo é buscar, deixa eu botar isso aqui de novo, gente, buscar aqui uma descrição que possa me mostrar que realmente eu tenho um campo vetorial massivo. Então, nós tínhamos só escrito desse modo aqui, vamos retomar isso aqui, só para esse termo aqui, tínhamos feito a integração por parte, por isso que apareceu esse menos dni aqui. Bom, eu acho que essa aqui seria, talvez, combinar esses dois campos aqui, porque eu acho que não valeria a pena, se eu for, por exemplo, querer gerar eu acho que a melhor maneira de fazer isso, né, seria botar aqui menos 1. Eu acho que aqui eu só tenho um probleminha, gente, talvez aqui não. Aqui era mais 1/6, né? Do g til mi. Era mais 1/6 do g til mi. Aí quando a gente levantou, quer dizer, escreveu em função do dual, apareceu aquele sinal menos aqui por conta da métrica, né? Deixa eu pegar só um instantinho, esse termo aqui, 1/6. G mini kappa, que era epsilon mi kappa alfa, g til alfa. E o outro o outro g til é epsilon mi kappa beta, g til beta. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos substituindo aquele termo de 1/6 por esse termo aqui. Esse termo aqui, ele dá, então, epsilon mi kappa alfa, epsilon mi kappa beta. Então, a gente sabe que isso aqui deve dar um fator C, vamos discutir quem é, e delta de beta alfa. Tá certo. Então, se a gente pegar essa configuração, mi kappa 0, mi kappa 0, isso aqui vai dar C delta de 0, 0, que é para eu poder fixar a constante C. Então, isso aqui me dá epsilon i j kappa 0, epsilon i j kappa 0. Usando, né? Então, esse carinha que está aqui é menos epsilon i j kappa Levitine. Esse cara aqui é menos o Levitine. Tá? E esse cara aqui é mais o Levitine. Tá? Ele é o epsilon i j kappa. Exatamente. Então, esse termo aqui vai me dar um fator menos 6. Então, esse termo aqui é, isso aqui vai dar menos 6. Então, isso aqui é menos 6. Tá certo? Então, esse termo aqui produz um menos 6, não sei, vai dar 1, eu boto menos g til mi, tá certo? Então só colocamos esse termo aqui. O outro termo era mais aquele, era esse termo aqui, tá certo?
certo? A mi, G tio, mi, nós colocamos aqui a identidade de Bianchi, através do multiplicador de Lagrange, tá certo? Então isso aí, a gente reescreveu o nosso sistema desse modo aqui. Aí o que a gente está vendo aqui é que, fazendo essa integração por partes aqui, aparece esse termo, então a gente conseguiu escrever esses dois termos desse modo aqui. Então tá legal, então nós temos isso aqui. E essa combinação aqui é uma combinação invariante de Gauge, tá certo? Então a gente viu que o que se transforma, então a gente chamou isso aqui 2m a mi menos dmi aqui, nós chamamos isso aqui de um campo dmi. Tá certo? Então esse nosso ami aqui, ele é 1 sobre, aí eu botei, perdão, ainda fizemos aqui, deixa eu botar aqui, aí aqui a gente fez o seguinte, botou esse 2n aqui, assim, fizemos isso aqui, 2n a mi menos 1 sobre 2n dmi aqui. Nós chamamos isso aqui desse campo bmi. Então a gente tem que o nosso ami, na verdade, é bmi mais 1 sobre 2n dmi aqui. Então, tirar o f mini desse cara é tirar o f mini desse cara, que é o b mini, e o f mini desse cara, mas o f mini desse cara é zero. Quer dizer, o rotacional desse cara aqui é zero, porque isso aqui é um gradiente, é dmi aqui menos dmi aqui. Então, tá certo. Então eu posso, então eu tenho esse campo e esse campo aqui tem o meu mesmo fio de silêncio. Então aquele termo lá, que é menos 1/4 de f mini, eu pude escrever como sendo menos 1/4 de b mini ao quadrado. Tá certo? Muito bem. E aí nós ficamos com esse termo aqui. É menos g tio mi, e aqui mais 2m bmi, que é g tio mi ao quadrado, né? Menos g tio mi ao quadrado mais 2m bmi g tio mi, tá certo? Então aqui, uma coisa que a gente vê de mais natural aqui seria escrever esse termo como sendo menos g, botasse menos g tio mi menos 2m bmi ao quadrado. Então vou escrever esse. Então isso aqui produz, perdão. Vai produzir para nós menos g tio mi ao quadrado. Aqui vai produzir esse fator mais 2, e aqui vai produzir menos m2d2. Eu vou colocar aqui mais m2d2, perdão. Eu tinha, acho que, colocado menos, eu acho que é mais, porque na verdade eu fatorei esse menos aqui. Então quando esse menos aqui está na frente, ó, você vai ficar menos isso ao quadrado, mais esse termo misto, e vai ficar menos esse termo ao quadrado. Eu tenho que compensar colocando isso. Então ficamos assim, mais esse termo aqui que é m2 bmi ao quadrado, e aí menos esse termo aqui, menos g tio mi menos m bmi ao quadrado. Então aquele lagrangiano pode ser escrito assim. É isso aqui, fazendo essa redefinição de campo aqui, e aí a gente vê esse setor aqui, ó, esse campo, e aí eu posso pegar esse campo aqui, g tio mi menos m bmi, essa combinação aqui eu chamei de um campo VMI. Então, isso aqui eu chamei de menos VMI ao quadrado. Então, esse campo aqui, ele aparece algebricamente no lagrangiano. Ele não tem equação de movimento. A equação de movimento dele é VMI igual a zero. É que eu não entendo, sabe? Você está com o mito, você está dizendo agora que ele é um campo algébrico. E esse aqui, essa combinação aqui. Por exemplo, o BMI, ele não é algébrico. Não, o BMI não, mas na verdade, esse, quer dizer, na verdade você tem dois campos sempre. Você tem o campo AMI e BMK. Você agora está descrevendo tudo isso por um BMI e por um G tio mi. A gente conseguiu transformar. Só que esse campo aqui, na verdade, esse campo G tio mi menos M BMI, ele se combina para formar um vetor. Quer dizer, esse vetor, o que eu estou querendo dizer é que esse campo BMI, ele comparece aqui como um campo livre,
Mas aqui, essa combinação, aqui onde é que eu estou botando esse termo aqui, ó, eu pude reescrever, eu posso redefinir esse campo aqui. Isso aqui é um campo, para mim, vetorial, que é independente do G e é independente do B, porque, na verdade, isso aqui é uma combinação, ele é uma combinação linear dos dois. Então, quer dizer, os graus de liberdade que estão aqui e os graus de liberdade que estão aqui estão se combinando para formar um outro campo Veni e também, claro, estão deixando graus de liberdade aqui. Então, o que eu estou dizendo é que, com essa cadeia de redefinição, a gente pode fazer isso aqui também. A gente pode redefinir esse campo G til Mi menos N Bmi. Isso aqui, para mim, vai ser um campo Veni. O que o lagrangiano vai ver, na verdade, vai ser esse campo aqui ao quadrado. Então, esse campo aqui ficou solto aqui, e esse campo aqui ficou ao quadrado aqui. É isso que a gente está dizendo. Isso eu entendo. O que eu pergunto é o seguinte, vamos dizer. Então, esse aqui que é o proca para nós. Esse aqui que é o tipo proca. E aí aqui aparece a massa 2M2. Daí você precisa eliminar o Bmi. Isso. E daí você disse que, vamos dizer, o Bmi... O que eu estou dizendo é que essa combinação aqui tem o status de um campo. Então, quer dizer, o meu campo Bmi, quer dizer, quando a gente fez essa cadeia de redefinições aqui, a gente agrupou, quer dizer, a gente disse que o nosso campo AMI é esse campo, quer dizer, o meu Bmi, na verdade, ele foi redefinido a partir desse e do multiplicador de Lagrange. Eu estou pegando aquela lagrangiana lá em cima. Certo. Cuidado. Vamos dizer, eu estou querendo se eu tenho proca ou não. Certo. Uma parte eu tenho proca, certinho, e outra parte eu tenho Bmi. Isso. E daí eu digo, se eu tirar a equação do movimento... Não, mas é lá de que cima, não, mas eu estou entendendo, mas você não está nesse ponto. O que nós estamos dizendo é assim, vamos dizer, nós não temos ainda proca, vamos colocar aqui. Ainda não tem, vamos colocar assim. O que eu cheguei é o seguinte, eu reescrevi esse lagrangiano desse modo aqui. Ficou assim, ó. Então, ficou menos 1/4 de Bmi ao quadrado, esse termo aqui ao quadrado, então mais M2 aqui, e menos isso aqui, ó, menos G til Mi, menos M Bmi ao quadrado. O que eu estou dizendo é o seguinte, esse campo aqui, eu vou dizer, essa combinação que está aparecendo aqui, isso aqui me define um novo campo. Por quê? Porque os graus de liberdade que estão aqui e os graus de liberdade que estão aqui são independentes. Aqui eu tenho uma mistura de A, aqui eu tenho B. Então, esses dois campos aqui, eles se combinam para dar um campo independente, é isso que eu estou dizendo. Isso aqui é um novo campo. Então, eu saí desse sistema de coordenadas AMI, BMI, e passei para um novo conjunto de campos, que vai ser o campo BMI e o campo VMI. Na verdade, o que isso aqui está me permitindo é incorporar, criar um campo VMI que vai incluir os graus de liberdade do B e os graus de liberdade do A. Lembre-se que esse B aqui está ligado ao A. Então, quer dizer, o multiplicador de Lagrange, que na verdade eu comecei, então se a gente olhar para esse modelo aqui, eu começo com AMI, BMI e Ki. Eu tenho três campos. Certo. O que para mim não é claro, eu tenho uma equação, um XY. Daí eu defino Z igual a XY. Mas daí eu tenho o XY, BMI, BMI e tenho o BMI lá. Segue meu raciocínio aqui. Estou contando os graus, estou contando as coordenadas. Então, nós começamos com esse sistema de campos aqui. AMI, BMI e Ki, que é o multiplicador de Lagrange. Então, nós temos todas as componentes desse campo aqui, temos as componentes desse campo aqui e temos essa componente aqui. Por essa cadeia de transformações, o que nós temos que chegar no final do dia e ter um número equivalente de campos. Então, o que nós estamos mostrando com isso? Que, saindo desse conjunto de campos aqui, eu pude chegar, vamos colocar assim, intermediariamente, nós chegamos aqui, quer dizer, nós passamos daqui para isso aqui. Mantivemos o AMI, trabalhamos com o G til Mi e continuamos com o Ki. Foi o que nós fizemos aqui. Então, nós temos aqui o AMI, aqui a gente tem o G til Mi agora, e a gente tem o Ki. Chegamos a esse conjunto de campos aí. Aí agora, nós percebemos que esses dois campos se aglutinam assim. Então, eu redefini um campo BMI. A partir de AMI e Ki, eu redefini um campo BMI. Então, esse campo aqui foi essa combinação. E continuamos aqui. E
essa combinação aqui, que é G til Mi menos M de Mi, eu chamei de um campo VMI. Por quê? Pelo seguinte, esse campo G, essa combinação está aparecendo quadraticamente no Lagrangiano. Então, isso aqui mostra que essa combinação aqui tem o caráter de um campo. Quer dizer, eu pude absorver esses dois, redefinir esses dois objetos através desse aqui e esses dois campos aqui. E esse termo aqui persistiu. Então, eu saí desse sistema aqui e vim para esse sistema aqui. Mas observei que a fusão desses dois campos me deu esse campo aqui, e a fusão desses dois campos aqui, G til Mi e BMI, quer dizer, na verdade, a fusão desse campo aqui. Então, vamos fazer ainda mais paulatinamente. Aí a gente veio para cá. O AMI e o QI me deram B. E aqui eu fiquei com o G til Mi. Nós chegamos aqui, a esse ponto aqui. Então, a gente saiu daqui e chegou aqui. Esses dois aqui se fundiram nesse, foi o que nós fizemos aqui. Esses dois aqui se fundiram nesse e nós chegamos a essa descrição aqui. Deixa eu apagar aqui para não ficar, para não seguir aquele caminho ali, que fica mais fácil da gente ver. Vou colocar assim. Então, nós só vamos refazer aqui o passo a passo. Então, nós estávamos aqui, esses três campos aqui. Aí passei para cá, que já me definiu, eu incorporei esse aqui no B. Então, nós tínhamos o AMI, chegamos aqui, AMI, G til Mi, chegamos nesse ponto aqui. Então, essa fase aqui está aqui, e essa fase aqui está aqui. Aí, nós reescrevemos isso aqui da seguinte maneira. Vimos que essa combinação aqui juntava, quer dizer, podia juntar esse campo aqui com esse, dando isso. Aí, nessa etapa aqui, então, vou colocar aqui, o nosso Lagrangiano ficou assim. Menos 1/4 de BMI ao quadrado. Então, nós já tínhamos visto que esse cara aqui virou B. Em termos de BMI, deu B. Porque isso aqui não contribui para o rotacional. Esse termo aqui ficou assim. A gente pode escrever isso aqui assim, menos G til Mi menos M BMI ao quadrado, que era esse termo aqui. Esse com esse. E aqui a gente colocou mais M2 BMI ao quadrado. Então, nessa etapa aqui, a gente chegou a esse conjunto de campos aqui. Então, a gente viu que nessa etapa aqui, nós estamos aqui. E esse termo aqui, essa combinação aqui, aparece junta. Então, isso está me indicando que eu estou podendo definir esse ponto aqui, quer dizer, essa combinação aqui, esse campo aqui não aparece sozinho, nem esse campo aqui aparece sozinho, aparece essa combinação aqui. Isso aqui me define esse campo vetorial, VMI. Então, isso está me dizendo que eu posso sair ainda desse sistema, o Lagrangiano está me dizendo que eu posso sair dessa descrição aqui e passar para essa aqui, BMI, VMI. Quer dizer, eu tenho dois campos independentes aqui, o B e o G til. Aqui eu também continuo tendo dois campos independentes, o B e o V. Quer dizer, na verdade, esse V é uma combinação de G til e B. Quer dizer, eu posso sempre trabalhar com as coordenadas x, y, ou uma coordenada x e uma combinação aqui, alfa x mais beta y. Quer dizer, isso aqui continua. Se essas duas coordenadas são independentes, essas duas aqui também são. Então, eu estou dizendo que esses dois campos aqui são independentes, são. E esses dois aqui também são independentes, são. Eu estou construindo esse campo B como sendo uma combinação linear desses dois. Então, o que está acontecendo aqui também. Eu posso trabalhar com x e y, ou com x e uma combinação, sei lá, x e x mais 2y, são duas. Isso é independente, isso aqui também é independente. Como eu fiz aqui, eu tenho esses dois campos. Então, o próprio Lagrangiano foi me indicando que essa combinação é bastante oportuna. Então, eu vi que esse... Como o geometrio não tem derivada... Entendi. Se ele tivesse derivada... Você está te confundindo, quer dizer, o que você não está gostando, não está querendo aceitar, que o fato do B estar aqui e estar aqui fora faz com que ele seja diferente do G. Mas você observa o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois campos, BMI e G til Mi. E eu posso trabalhar com BMI e uma combinação qualquer. Eu posso trabalhar com BMI e um B mais um beta G. Desde que esse beta seja diferente de zero.
Eu posso trabalhar com esse campo e com esse campo. Nada me diz. Só que o lagrangiano já está me dizendo, olha, a combinação boa de você escolher é trabalhar com Bmi e menos MBmi mais GTUI. Eu posso trabalhar com x e com y, ou com x e x mais 2y, ou com x ou com y e x mais 3y. Eu posso trabalhar com essas duas coordenadas, com essas duas, com essa outra. Agora, porque eu tenho alguma coisa que me faça escolher um conjunto de coordenadas ou outro, pode ter uma simetria do problema ou não. Aqui, o lagrangiano me indica que eu vim com esses dois campos. Agora eu posso reescrever esse lagrangiano em termos de duas combinações em linear. Eu poderia redefinir um campo xmi, que é alfa bmi mais beta gtilmi, e um campo ymi seria um gama bmi mais um delta gtilmi. Posso sempre passar de dois campos para outros dois campos independentes. Eu posso combinar essas duas coordenadas generalizadas, esses dois campos, sob essa forma, e reescrever meu lagrangiano para x e y. Posso fazer isso, claro. Só que esse lagrangiano aqui está me indicando o seguinte, ó, em vez de fazer tudo isso, mantém o B, mas a combinação linearmente independente do B pode ser essa aqui, GTUI menos MBI. Então você diz que eu poderia reescrever esse lagrangiano que está aqui sem fazer isso. Eu poderia, a partir daqui, reescrever tudo em função de um x e de um y que fossem isso aqui. Uma redefinição em termos de BMI e GTUI. Posso fazer isso? Posso, porque são duas coordenadas independentes. Eu passo de duas coordenadas para outras duas coordenadas. Mas o lagrangiano está me dizendo que o mais conveniente aqui é trabalhar com o BMI e com essa combinação de jeito, porque aí isso aqui me fecha num campo. Isso aqui está me mostrando que isso aqui é um campo auxiliar e esse campo aqui é o próca massivo, é menos um quarto, que eu boto aquele famoso meio aqui e boto 2 aqui. Porque próca tem essa, na nossa métrica, ele é isso mesmo, menos um quarto de Fmi ao quadrado mais um meio de M2V2. Então é isso que eu queria dizer. Você está virado, está passando de um conjunto de campos. Muitas vezes, isso é uma coisa, vamos dizer assim, essa técnica de redefinição de campo é muito útil em teoria de campo. Porque muitas vezes você está trabalhando com um conjunto de campos, mas o lagrangiano está te indicando que tem alguma outra combinação de campo que é muito mais oportuna. Né? Acho que é uma possibilidade que a gente pode, lá na formulação dos dois campos, né? Você introduz menos um quarto de Ami ao quadrado, menos um quarto de Bmi ao quadrado, vamos colocar assim, mais um meio de M2 Ami menos Bmi ao quadrado. Então, eu tenho dois campos, A e B. Eu posso trabalhar com A e B. Mas eu posso sair de A e B e posso trabalhar com um C, que é a diferença dos dois campos, e com um D, que é a soma dos dois campos. Se eu trabalhar com C e com D, eu vou obter menos um quarto de Cmi ao quadrado, menos um quarto de Dmi ao quadrado, menos mais isso aqui. Então, em vez de trabalhar com A e B, eu estou trabalhando com C e D. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou trabalhando com B e com essa combinação, que eu poderia trabalhar com outra combinação, só que não ia ficar claro para mim, de novo, o que está acontecendo. Dessa forma, a coisa fica mais clara. Ah, beleza, ó, o spin 1 está aqui. Aqui eu tenho o spin 1. E aqui eu tenho um campo que é, na verdade, eu estou tendo que GTUI é igual a M BMI. A gente amarra essa relação aqui, que é o que vai amarrar os graus de liberdade daqui e daqui. Ou seja, em vez de ter 6 graus de liberdade, 3 daqui e 3 daqui, eu tenho um campo massivo e esses 3 graus de liberdade estão aqui. E essa relação aqui me amarra os outros 3 graus de liberdade, os graus de liberdade que estão no meio, os graus de liberdade que estão dentro do ar. Quer dizer, isso aqui é um escalar com esse escalar aqui. Que aqui dentro, na verdade, o Bmi, né, é o gradiente, é o Bmi que está aqui, ele vai trazer, é o Ami, na verdade, é o Ami que está aqui. É o Ami e o Bmi aqui. Então, eu acho que simplesmente o lagrangiano, ele muitas vezes me sugere qual é a boa redefinição de campo que eu vou fazer. Como aqui. Qual é a boa redefinição de campo que eu vou fazer? É chamar A menos B de C. E chamo, claro, aí se eu chamei A menos B de C, eu posso trabalhar com uma outra combinação que é A mais B igual a D. Então eu trabalho com A menos B e A mais B, e aí a coisa fica, esse campo aqui é sem massa e esse campo aqui é um proca. Eu diria que a gente está fazendo isso. É que às vezes é meio desconfortável você ver que esse D que está aqui, mas você pode olhar.
A esse ponto, eu posso trabalhar com duas combinações independentes de B e de G. Então, eu vou escolher. O B vai ficar B, mas essa combinação eu vou chamar de um V. Depois. Então, na verdade, o que a gente está mostrando é que esse sistema aqui está descrevendo realmente um espinho massivo. Que a pergunta que a gente tinha no início era saber, a partícula que está descrita aí é um espinho massivo, mas quem é o campo associado a essa partícula? Não é nem o A, nem é o B. Então, por essa cadeia de redefinições, a gente encontrou que o campo que está associado a esse espinho massivo é o Bmi. Mas quem é Bmi? Bmi é Ami menos o meio de Bmi. E aí, pelas equações de campo, que é a divergência disso aqui. Isso aqui. Então, na verdade, estou mostrando que é esse campo aqui, que é a Mi menos 1 sobre 2M, gradiente desse escalar aqui. Eu estou mostrando que é isso aqui que satisfaz para nós a nota, que satisfaz a nossa equação, que é o nosso campo vetorial massivo. Quer dizer, é uma combinação do B que está escondido aqui dentro com o A que está explícito. Essa seria digamos, a conclusão que a gente poderia dar, que ficou na aula passada, ficou assim, a discussão que se teve, né, era, afinal de contas, eu tenho dois campos descrevendo uma partícula, mas será que eu poderia encontrar o campo exato que descreve essa partícula? Eu vou ficar sempre nessa relação ambígua de que dois campos descrevem uma partícula, mas será que eu posso encontrar o campo da partícula? Então, esse tipo de transformação, que é possível fazer, porque a teoria é livre, se tivesse interação seria mais complicado, mas a nível de espectro, para olhar só a teoria livre, a gente vê que por isso que a gente pode garantir que eu tenho um espinho massivo. Em termos de grau de liberdade, você terminou então com 3. Eu tinha 2 aqui e 1 aqui, que a gente tinha visto, né? Com as simetrias, quer dizer, são das equações, se a gente pegar o campo, quer dizer, a gente tinha feito essa análise aqui, o Ami, a gente tinha feito essa análise aqui, a gente tinha feito assim, vamos colocar assim, análise off-shell, isso foi, eu acho que foi na aula anterior, na outra aula, na aula transanterior, a gente tinha relação off-shell e off-shell, o meu campo Ami descreve 3 graus de liberdade, e o meu campo Bmini descreve outros 3 graus de liberdade. Cada das simetrias de Gauge. Aqui eu uso o parâmetro alfa e aqui eu usava o parâmetro beta-mi. Então, 3 graus de liberdade, 3 graus de liberdade. Quando eu vou para on-shell, a gente sabe que o campo de Maxwell descreve 2 graus de liberdade. E o campo de Calvi-Ramon, on-shell, descreve 1 grau de liberdade. Então, on-shell, o que eu tenho é 3 graus de liberdade. Mas a gente viu que a gente tem 3 graus de liberdade com massa. Então, 3 graus de liberdade massivo, 3 graus de liberdade deve estar descrevendo espinho 1. 2S mais 1 é 3. E massa. Então, é isso que a gente tem. Então, essa é a nossa contagem de graus de liberdade. Então, o que a gente fez foi reorganizar esses graus de liberdade e ver que, na verdade, os 3 graus de liberdade estão totalmente contidos nessa combinação BMI. Então, é o BMI que descreve um campo tipo troca e que descreve os 3 graus de liberdade massiva. Essa é a discussão. Mas aí, e aquela massa que a gente está dizendo que é topológica, agora como ela sendo nessa visão de proca, ela vai ter o quê? Ela tem uma origem topológica, mas ela tem uma origem topológica. Mas aqui na visão de proca, foi uma boa pergunta, a gente não está vendo a massa através de um termo topológico, aqui a métrica está embutida, né? Então, quer dizer, nessa descrição aqui, você não vê o caráter topológico da massa, você vê a massa como sendo uma massa mesmo tipo proca. Mas a gente sabe que a origem, a teoria original é essa. A origem da massa está aqui no termo topológico. Certo? Por acaso teria como possibilidade, claro que não dá para fazer isso agora, porque então fazer uma análise onde talvez todas as massas tivessem origem topológica, de forma geral, as teorias gerais. Entendi. Será que a origem de toda massa é uma origem topológica, né? É uma boa pergunta que eu acho que agora não poderia responder. Vamos dizer, será que vamos dizer o seguinte, toda massa, quer dizer, certamente a massa fermiônica, talvez a gente pudesse pensar o seguinte, as massas de campos bosônicos
topológicos, né, de campos de spin 1, spin 2, elas pudessem ter uma origem topológica. Mas para a massa fermiônica é mais complicado, porque você não consegue escrever uma massa topológica fermiônica, que você precisaria contrair com epsilon, e você não tem epsilon no espaço dos férmions, né? Então eu diria que eu já colocaria, dentro da tua pergunta, né, que não é trivial, eu colocaria os férmions de fora. Agora a pergunta seria, será que todas as massas de campos bosônicos podem ser remetidas a termos topológicos? Né? Será que por trás de toda massa pode ter um mecanismo topológico? Provavelmente para o escalar não, mas para um campo vetorial sim. Agora a questão também, Guilherme, que está em jogo aí no caso abeliano, a coisa é mais simples, mas no caso não abeliano não. Então, se a gente pensar em campos vetoriais massivos, né, dentro de um cenário não abeliano, como é o caso do W+, do W-, do Z, das interações fracas, eu acho que não, você não consegue dar uma origem topológica para todas as massas, não. Mas é o que eu acho. Eu também não raciocinei profundamente, nem olhei a literatura também, mas assim, olhando assim, meio assim, em final de aula, dentro de uma pergunta de aula, com que a gente conseguiu traçar aqui, eu acho que a gente não conseguiria ter vamos dizer assim, um backstage, né, um bastidor topológico para todas as massas bosônicas, não. Mas é uma boa pergunta, para ser mereceria uma investigação um pouquinho mais calma. Tá bom? Que horas tem, cara? Só para... Porque esse tópico... Eu acho que a gente pode falar, eu só queria terminar esse tópico para não ficar com a coisa suspensa, e aí, o próximo encontro nosso, a gente começar já a estudar a eletrodinâmica fermiônica em comparação com a escalar e com a vetorial, que aí agora eu quero começar a colocar em paralelo, né, as particularidades, né, de cada eletrodinâmica, dependendo do tipo de spin que a carga tem, tá certo? Aí é um outro tópico. Agora vamos começar com o spin. Tá bom? Você pode fazer o próximo na sexta-feira? Olha, por mim poderia, só que acontece, a experiência que a gente vê depois do evento sempre acaba mais tarde, rola uma discussão. Se você tiver por aí, tiver tempo, a gente faz. Agora só para desligar, né? Desligar.